Herbert eu conheci através do meu comércio. Ele já tinha um escritório, tinha vindo do Japão, mas só conheci ele de vista. Aí tivemos um primeiro contato numa loja de cozinhas planejadas, onde, como sempre, ele estava prestando um favor a um vizinho nosso, um amigo nosso, que nos aproximou e desde então nos tornamos... Tenho ele como meu irmão, não posso nem falar que eu tenho ele como amigo, eu tenho ele como meu irmão caçula. E assim que sempre foi tratado em casa, por todos da minha casa, né? Pela minha mãe, pela ausência da mãe dele no momento que nos conhecemos. Dona Rosa estava no Japão, embora ele tivesse sua irmã, a Cris, e um segundo pai para ele, que foi o Ney. Bom, eu conheci o Herbert há mais de 20 anos, quando ele tinha aquela loja ali do lado do Progresso, perto da Timóteo Penteado. Foi no período pré-eleitoral, onde eu fui lá indicado por um amigo para fazer o material. Acabamos, ele estava com um problema do pai dele, que tinha um problema no joelho, que não conseguia médico. Aí ele conversou comigo, eu através, na época eu era vereador, e eu tinha alguns amigos que conseguiram ajudar o pai dele, fez uma cirurgia. De lá para cá, nossa amizade só fortaleceu e vai até hoje. Eu conheci o Herbert, meu amigão, hoje, amigão mesmo de verdade, através da política. O Vadinho me levou lá, me apresentou o Herbert, e daí para frente nós fomos só conquistando amizade. Parceiro de política, sempre me ajudou. Agradeço muito a ele aí pelos votos que eu tive, as coisas que ele me ajudou e me ajuda até hoje. Minha infância foi lá em Araucária, onde eu nasci, né? E desde pequeno sempre aprontei, né, mano? Quando eu era muito pequeno, eu tinha uns 5 anos, 6 anos de idade, meus avós me expulsaram lá do sítio porque eu era muito arteiro, né? Botei fogo no guarda-roupa e explodiu o furô lá do meu avô, lá do meu ditiá, né? Aí meu pai teve que ir embora pra Guarulhos, entendeu? E lá começou minha infância, só que o que aconteceu? Piorou um pouquinho mais a infância, né? Que lá eu conheci o Herbert, meu primo Herbert, Guarulhos, né? E lá, desde a situação melhorar, né? E eu acabar, como se diz, melhorar minha infância e eu poder ser um cara mais... seguir a linha reta, não. Fui desviado, mano. Cheguei lá no Presidente Dutra lá, no meu tio Nissan lá. E o que aconteceu? Cheguei lá, o Herbert me ensinou a enterrar ovo, cara. Ele queria que eu enterrasse os ovos lá do tio Nissan, pra apodrecer o ovo, pra gente pegar e ter que colocar lá nas bandejas do tio, pro tio vender o ovo estragado, entendeu? E aí o Herbert não amou palma. Aí meu tio chegava lá e batia nele de cinta. Era coisa de louco, mano. Era todo mundo apanhando, né? E eu, saía de fininha, né, mano? E minha infância era assim, eu e meu primo. E depois dessas aventuras aí, né, soltamos balão, pinamos pipa, jogava bola na rua. E tava lembrando de um evento aqui, tava empinando pipa na rua e caiu um pipa no telhado, né? E falei pro Herbert, sobe lá em cima lá e pega o pipa lá, né? O Herbert, bunda mole, falou, não, mano, você é louco, eu não gosto de subir no telhado que eu caio, me quebro, né? Aí o bundão subiu lá no telhado, pronto. Chegou lá o Herbert lá no telhadão, subiu todo com medo, foi lá pegar o pipa e varou pra dentro do telhado, ficou só com os bracinhos assim, ó, preso no telhado, assim, ó, parecia uma foca, velho. Você é louco, mano, olha que loucura. E assim foi a vida nossa, né? E teve mais um episódio, o Neizão quando era vivo com a Cris, eles começaram a vender peixe em Guarulhos. E a gente acostumado a andar na Kombi, naquela parte de cima da Kombi, que assim, ó, em cima do motor, né? E lá embaixo tinha sardinha, cavalinha, manjuba, tinha todo tipo de peixe lá, né? O Ney não tinha carteira, mano. De repente ele viu uma polícia militar, ele deu uma freada, meu irmão. O Herbert foi direto de cabeça lá no manjuba. E eu lá no sardinha, né? O apelido nosso era manjuba e sardinha, né? E isso que era a nossa infância, entendeu? Então a lembrança boa que nós temos é isso aí. A gente, desde pequeno, sempre crescemos juntos, sabe? E o meu pai tinha um comércio, uma quitanda.
E a gente sempre viveu junto, ele dormia em casa e meu irmão sempre fazia palhaçada com ele, né? E brincadeiras, assim. Eu lembro que teve um dia que o meu irmão pintou a unha dele de vermelho e ele foi trabalhar na quitanda, ele tinha que atender o público, né? Ele ficou super constrangido, pedia acetona, meu não tinha acetona e foi... A gente teve uma vida assim bem aproveitada, brincava bastante. A gente só teve momentos bons na nossa infância. Aí quando a gente foi pro Japão, em 95, eu tive a oportunidade de estudar com o Herbert. O Herbert deu aula de informática para mim. Foi uma das primeiras escolas que ele fundou lá no Japão. E aprendi os cursos básicos, alguns programas, CorelDRAW, PageMaker. E levo assim para minha vida. Hoje que eu sei de informática foi graças a ele. Tenho muita gratidão por ele ter, né, tido essa oportunidade de eu poder aprender. Meu pai levava aos sábados na escola e às vezes quando não dava eu pegava ônibus e ia, né? Sempre batalhando. E com a ajuda da mãe dele, ele conseguiu enviar as peças pelo correio para fundar a escola no Progresso, né? Ele montou a escola de informática dentro dessa escola lá em Guarulhos e só foi crescendo, graças a Deus. Eu e o meu tio, né? Nós temos acho que 11 anos de diferença. Então, eu nem chamo ele de tio, né? Eu chamo ele de Herbert, porque é como se fosse um irmão mesmo, assim. O nosso dia a dia também é mais como irmãos do que sobrinho e tio, né? E a gente conviveu muito, assim... Acho que ele foi o tio que eu mais convivi, tanto no Japão quanto aqui no Brasil. No Japão ele tinha a escola de informática, né? E eu lembro que depois da escola que eu frequentava lá, eu ficava um pouco lá na escola dele. Mas no Japão era muita correria, assim. Então, às vezes, a gente não tinha muito tempo para ficar como a gente ficava aqui no Brasil, né? E aí nós voltamos pro Brasil, eu e meus pais, em 97. E depois ele veio, né? Depois de um tempo. Ele montou a Japa, né, aqui no Brasil, e aí foi onde a gente realmente teve o convívio diário, assim, sem exceção. Então a gente se via todos os dias, eu acompanhei o crescimento da empresa com ele. Eu acho que para mim, como irmã, é diferente falar do que, por exemplo, as sobrinhas, né? Mas para mim a característica mais marcante dele é a teimosia. Mas assim, mesmo assim, eu admiro muito. Mas assim, 2 episódios que eu acho interessante contar do Herbert, que marcaram muito a minha vida. O Herbert sempre foi muito teimoso. E por eu ser a mais velha, minha mãe sempre trabalhou muito e eu que cuidava deles. Então ele era assim, criança, deveria ter uns, talvez 7 anos, eu deveria ter uns 12, 13 por aí. E ele fazia muita arte. O Herbert, ele era terrível. E uma vez eu tranquei ele no banheiro e eu falei pra ele que enquanto ele não me pedisse desculpas, ele não sairia do banheiro. Ficou eu e ele trancado no banheiro. E eu sou uma pessoa que eu não desisto. Eu sou uma pessoa que é difícil alguém me cansar, porque eu vou até o fim. Ele me cansou aquele dia. E nós ficamos pelo menos 3 horas, quase 4 horas trancado no banheiro e ele não pediu desculpas. E aí depois, né, ele inventou de ir pro Japão, que a situação ficou meio complicada, né, tal. E teve um episódio lá que ele tava lá em Saitama, ele atropelou uma veinha, uma Obaçá, mano, disse que deu uma dentada na cabeça da Obaçá, assim. E teve que chamar a mãe dele e foi polícia, e Gomena sai pra cá, Gomena sai pra lá. Foi feia a pegada. Quase foi preso o menino. E a minha tia quase foi presa também lá no Japão, né? Teve vários episódios. Eles fugiram de Saitama e foram parar lá em Iwata. Foi trabalhar lá no açougue do Eide. Lá eles ficaram meio escondidos que a polícia estava atrás deles lá. Eles aprontaram muito lá no Japão também. E aí foi quando nós chegamos no Japão. Lá trabalhamos num setor de lixamento lá, de bafo lá. Rapaz, você enxergava só o branco dos olhos, essa é preto. Assim, tinha trabalhado no minério de carvão. Feio. Só que eles pagavam bem na época, nós fomos lá, né? Então passamos esse episódio tudo aí, foi essa tudo junto, né? Alegria, tristeza e bagunça.
cara, nós apanhamos bastante. É mais ou menos assim a nossa vida, né? E aí nós está aqui no Brasil, de volta, né? De volta pro Brasil. E o Herbert teve muitas altas e baixas aí, né, na vida. Não foi fácil. Eu acabei vindo para Itararé. Ele acabou ficando em São Paulo, né? E eu acho que ele tá muito bem, né? Tá se virando do jeito que pode lá, da melhor forma possível, né? E passamos momentos muito difíceis na vida. Lembro que a gente já comia batata frita do McDonald's, que acho que bardeava de algum lugar lá em Guarulhos, e nós tomava água com açúcar, mas a gente era feliz. E quem tinha que estar vivo aí era o Paulão para contar a história, né? E a tia Hiró e minha mãe, a Dona Maria. Se todo mundo tivesse vivo hoje para contar a história, mano, eu estava perdido, né? E agora é um novo episódio. O novo episódio que é? A festa agora é no céu. Tá os tio, tia, tá todo mundo lá. Então a festa só tá começando agora. E ó, vou falar uma coisa pra vocês, velho. Compre a passagem e tem a senha. Eu não sei quem vai ser o próximo, tá bom? Me manda um abraço, um beijão pra todos aí. E sucesso aí, primo. E daqui a pouco nós contamos mais história aí. Isso aí só foi um pedacinho só. Um menino diferenciado, sempre foi diferenciado, a gente sabia da genialidade dele e dessa parte carismática, né? Então, entre altos e baixos, a gente foi acompanhando a vida dele. A gente, dizem que conselho não é bom, mas a gente sempre dava um pitaco na vida dele. E confesso que ele foi muito mais além do que eu sabia que ele ia chegar. Ele é uma pessoa muito amorosa, por mais às vezes que ele não demonstre assim que ele é, mas ele é meio teimoso, né? Mas ele é uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, com a família, com as minhas filhas. Meu tio assim é uma pessoa que eu devo muito a ele, é o que eu tenho hoje. Ele nos ajudou muito aí o Anderson no nosso namoro também, ele nos ajudou com muitos conselhos. Ele foi uma pessoa essencial assim pra gente nos moldar, assim, né? Eu digo pra eu moldar como adulta, como profissional também, e ele foi uma pessoa muito importante. Então hoje muitas coisas que eu faço ou tomo de decisão, eu fico pensando o que ele faria, né? O que ele me falaria. Então acho que é amoroso, a empatia que ele tem, ele ajuda até as pessoas que ele às vezes não conhece. E o que ele faz pela nossa família é algo extraordinário. Né? O Herbert é um cara que ele sempre olha pra frente, né? Ele vê os negócios lá na frente. Ele tá com um negócio aqui, mas o pensamento dele já tá em outra situação. Ele tá olhando sempre pra frente, fazendo evoluir o que ele sempre fez, só melhorando. Isso aí é um marco que ele tem, ele olhar pra frente. O Herbert é guerreiro, samurai da nossa família. Tudo que ele passou e muita gente não aguentaria, acho que nem eu aguentaria o que ele aguentou, né? E pela insistência dele ali de ver a vida, o trabalho dar certo. Olha, o Herbert é gênio e dentro dessa genialidade ele possui uma humildade incrível que Deus lhe deu, que ele consegue transformar essa genialidade em generosidade, ajudando a todos. E aí ele conquista essa multidão aí de admiradores. Por onde ele vai, com carisma, com poder de persuasão, sempre voltado para o lado bom, de engrandecer o próximo, de ter sempre parcerias assim, fiéis. Esse é o meu menino, é meu irmão caçula. Com o passar dos anos, a mãe dele ficou doente. E em nenhum momento eu vi assim que ele demonstrou nenhuma fraqueza ou deixou minha tia desamparada. Então, eu acho que tudo que ele tem hoje foi graças ao esforço dele, de estar sempre ao lado da mãe dele,
do pai dele e poder fazer tudo que estava ao alcance dele. Eu tenho muito orgulho dele e espero que ele continue progredindo, prosperando e tendo muitas coisas boas na vida dele. Que Deus abençoe sempre a vida dele, porque ele sempre vai ser um primo que eu tenho muito orgulho dele e muita admiração. O que você precisar, Herbert, a gente tá aí, pode contar com a gente, tá? Fique firme e forte, que Deus não dá, como diz, a cruz que a gente não pode carregar. Então, leve sempre assim, os seus esforços, tudo que você tem, foi graças pela sua luta e por você sempre honrar seu pai e sua mãe. Você pode fazer tudo que estava ao seu alcance e que você merece tudo que você tem. Eu desejo tudo de bom para você. Que Deus abençoe sempre sua vida. Tá bom? Um grande beijo aí. Herbert é uma pessoa de muito foco, né? Ele é muito determinado. Então, tudo que ele começa, ele termina, né? Todos os projetos dele. Algo que eu admiro muito nele é essa resiliência, né? Ele cai, mas ele levanta, né? Então, um pouco do que eu sei dessas histórias, né, que ele já me contou aí, de momentos que ele passou de dificuldade, até dificuldades financeiras mesmo. Uma história que ele conta é que quando ele estava numa pindaíba, vamos dizer, que ele comia sempre miojo, e aí ele me contou que esse miojo ele fazia na cafeteira. Então eu achei assim uma história, eu falei, caramba, né? Quantas lutas, né, ele passou, mas ele seguiu em frente e ele conseguiu, né, sempre vencer. Então o Herbert é um vencedor, ele é um cara determinado. O Herbert, ele tem uma personalidade muito boa, ele é uma pessoa do bem, né? Ele é muito resiliente, ele é muito inteligente, né, no ramo dele. Essa é uma das virtudes dele, e caráter e honestidade. O que selou nossa amizade foi, como eu falei lá no começo, foi quando ele me pediu um favor, que o pai dele há anos sofria com problema no joelho, e eu falei que eu arrumaria alguém o médico que desse atenção especial ao pai dele, e ele na época foi até engraçado, que ele falou, vários aqui, pessoas que eu já conversei, ficaram de ver isso pro meu pai e ninguém resolveu. Eu falei, espere. E de lá pra cá nossa amizade só fortaleceu. O meu tio e minha avó eram duas pessoas inseparáveis, carne e unha mesmo, assim. E eu admirava muito que eles conversavam muito. E antes dele tomar qualquer decisão assim na vida dele, ele sempre procurou conselhos dela, né? Ele nunca fez assim por conta própria. Ele sempre buscou conversar muito com ela, o que ela faria, né, a opinião dela. Então eu achava isso muito legal, né? Mais um episódio legal também ficou marcado. Foi num tempo meio difícil que eu e a Carla estava tendo. E mesmo sem você saber o que estava acontecendo, na verdade ninguém entendia o que estava acontecendo. Nem a gente quase sabia. Mas você veio pedir nesse meio tempo aí o respeito pelo seu pai e pela sua mãe. E isso foi feito. Eu tenho grande orgulho de ter convivido com eles. E eu espero ter ajudado eles. Eu sei que poderia ter feito muito mais, mas o respeito que você pediu, eu carrego até hoje no meu coração. Agradeço você, a saudosa Dona Rosa, a Má, que me acolheu aqui, né, abriu as portas da casa. Você brinca que eu e a Carla vinha namorar aqui, mas isso foi muito importante pra gente como família, que ali a gente estava iniciando nossos laços ali e para estar fortalecendo como a gente é hoje, para estar firme. É uma história engraçada que eu tenho com o Herbert, é uma história que ele vai lembrar que ele perdeu o sapato. Essa história é bem engraçada. Ele vai lembrar da história, que o sapato dele abriu no meio. Foi um momento que a gente riu muito, que a gente deu muita risada. E é essa história que eu deixo aqui, para que quando ele assistir esse vídeo, ele lembrar dessa história bem marcante pra gente. Nem tudo foi flores. A Japã passou por muitas dificuldades.
tentativas. O Herbert é um cara que não tem medo de nada, até porque eu acho que ele sabe do potencial dele. Então ele confia muito no potencial. Você realmente, às vezes, por infinitas assim, motivos, às vezes não dá certo. Ou até mesmo ele desiste, né? Eu sempre falava para ele, você tem que deixar de ser fogo de palha, porque você entra de cabeça de uma tal maneira, você nem dorme. E de repente você larga tudo aquilo, não é? Mas, como todo gênio, tem esse temperamento. No período da pandemia, e eu lembro até hoje, né? Eu estava em casa já há uns 3 dias, quando tudo parou no nosso país, praticamente no mundo, né? E aí eu comecei, e ele sempre sabe que eu tenho uns pensamentos meio malucos. Às vezes as pessoas acham que é maluco, mas não são. E aí eu lembrei dele, porque ele tinha um maquinário, aí tinha um outro amigo nosso, chamava Ednilson, que conhecia bastante de confecção. Aí nós sentamos e conversamos no período da pandemia para fazer máscaras. Uma coisa muito interessante, né? E o Herbert vai lembrar disso. Quando eu falei com ele, ele falou, pô, mas será, tal? E aí nós avançamos, ele até estava no pensamento, vamos comprar um pouquinho? Eu falei, não, vamos pensar grande, né? Vamos fazer uma quantidade legal e praticamente aquelas máscaras, né, personalizadas. Eu acho que nós fomos até os primeiros a fazer essas máscaras aqui, né? Talvez na cidade, talvez aqui no estado, no geral. Foi logo no começo da pandemia. E aí demos sequência. Olha, eu acho que aquele período nós convivemos muito tempo juntos, foi praticamente 3 meses. Eu acho que geramos aí, trabalhou diretamente com a gente, mais de 150 pessoas. Muitas pessoas sobreviveram das máscaras, né, Japa? E você lembra disso. E é isso, meu amigo, isso é parceria. E nós pensamos no bem, não fomos aproveitador, na verdade, né? Foi um período muito legal e foi um período que marcou bastante, né? Um período onde todo mundo teve que ficar em casa, não podia sair. A gente saía, a gente comprava, a gente fazia, né? E muitas pessoas eram agradecidas porque nós geramos muitos empregos e várias pessoas pegaram para vender em vários locais. E eu lembro até hoje que você ainda falava, pô, tem pessoas que estão sobrevivendo dessas máscaras. Essa passagem foi muito legal na nossa amizade. Bom, Herbert, eu queria te dizer que eu te agradeço por você ser meu irmão. Nós passamos por situações muito difíceis na vida, mas eu olho para trás e eu vejo um grande Deus, um Deus supremo que cuidou da nossa família e cuidou muito de você. Você sabe, assim, que a nossa mãe foi uma mulher de oração. Ela orava muito por todos os filhos, mas eu sempre, uma coisa que me chamava atenção, ela orava muito por você. Por você, ela orava assim, em dobro, em triplo. E assim, tem uma oração que não vai dar tempo de falar, ela fazia a oração de Jabes, que está na Bíblia, que era para alargar as suas fronteiras, as fronteiras profissionais, né? E eu vejo que Deus fez isso na tua vida. E o que eu queria deixar assim, que você cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Para mim, o mais importante é ver você bem. Que Jesus Cristo seja o árbitro do teu coração, porque o homem, ele pode adquirir o mundo, mas se ele não tiver Jesus, é o mais infeliz das criaturas. E eu tenho certeza que você tem Jesus no teu coração. O meu desejo é que você deixe Jesus agir sempre nas tuas decisões, né? E eu queria te deixar 2 versículos. Um é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o outro versículo é: ensina-me a contar os meus dias, para que alcance coração sábio, né? Que cada ano de vida você alcance um coração sábio e que Deus seja o guia da tua vida. E a minha oração é que Deus tire tudo que atrapalha a tua vida, tudo que não é bom, e que Deus traga pessoas boas, pessoas do bem,
pessoas que edifiquem a tua vida e que você cresça mais e mais, porque você merece muito. Tá bom? Um grande beijo, eu te amo e só tenho gratidão por tudo que você fez por mim, pela minha família. Herbert, eu queria te agradecer por tudo que você é na nossa família. Esse último ano da nossa vida também não foi fácil com essa partida repentina do meu pai. E você foi uma pessoa essencial, assim, naquele momento. E tá sendo, né? E pra mim é como você fosse agora um segundo pai. Então, quero te agradecer por tudo. Você foi uma pessoa super forte, nos deu uma força, assim, incrível. Se não fosse você, não sei o que seria da gente, assim, de aguentar aquele momento, aquele baque. Eu te amo muito, você é uma pessoa muito especial na minha vida e quero te agradecer por todo o carinho que você tem pelas minhas filhas. Eu não tenho palavras para agradecer o quão presente você é com elas, não digo de bem material nem nada, mas a pessoa mesmo, o tio que você é com elas, sem palavras. Tio, primeiramente, um feliz aniversário, que Deus abençoe muito sua vida. Saiba que você é uma pessoa muito especial, muito querida por mim. E te agradeço por tudo que você tem feito na minha vida, todas as coisas que você tem me ajudado. E te agradeço de coração por tudo. Te amo. Oi, tio, tudo bom? Feliz aniversário, que Deus te abençoe, dê muita saúde aí para esse guerreiro que você é. E o nosso tamo junto mesmo, como família, como profissional. Se você puder contar comigo aí, você tem minha ajuda e meu apoio aí e vamos em frente sempre. Um grande abraço. Tio, eu queria te desejar um feliz aniversário, que Deus continue te abençoando. Eu te conheço há pouco tempo, mas o que eu posso perceber é que você é uma pessoa que tem honra. E você sempre me disse isso, para honrar, e uma coisa que eu enxergo em você é uma pessoa que tem honra e que tem palavra. Então, você é uma inspiração e eu quero me inspirar naquilo que você tem feito pela família, honrar a família. Que Deus continue te abençoando e te fortalecendo todos os dias. Herbinha, meu irmão caçula, puxa, quanta honra! Quanta alegria ter essa oportunidade recebida da Mari em poder parabenizá-lo por mais um ano de conquista, um ano de vitória. Você, nessa infinita humildade que Deus lhe deu, que consegue transformar essa genialidade em generosidade, que abraça a sua família, que abraça seus amigos, que conquista essa multidão de admiradores. Certamente seu pai, seu Paulo, sua mãe, Dona Rosa, o Ney, seu cunhado, estão muito orgulhosos de você. Portanto, meu amigo, siga seu caminho, que é um único, é um caminho de vitórias e conquistas. E, portanto, eu desejo muita saúde, sorte, sabedoria, sucesso. Te amo, meu irmão. Ô Herbert, hoje, nesse dia tão especial, dia 13 de setembro, quero aqui te parabenizar. Você é um cara show de bola, da hora, ajuda todo mundo, você merece um carinho especial. Então, hoje quero te parabenizar. Herbert, você é vitorioso. Nesse dia especial, quero te desejar um feliz aniversário, que Deus te dê bastante saúde, né? Que você continue sendo essa pessoa, um bom amigo, um bom pai, uma pessoa que tem hoje vários colaboradores, e tenho certeza que no dia de hoje a Dona Rosa e o Sr. Paulo está lá em cima, feliz com o ser humano que você se tornou e da pessoa maravilhosa que você é, tenho certeza disso. Bom,
mensagem de feliz aniversário para você, Herbert, é que você tenha muita saúde. Sem saúde não somos nada, então que você cuide da sua saúde, que você seja um cara abençoado sempre, Deus te proteja, te livre de coisas ruins, que você tenha muita paz na sua vida. Muito obrigada por todas as oportunidades e agradecemos a Deus aí pela sua vida. Feliz aniversário, Herbert. Feliz aniversário! Japa Design, Herbert da Vila Galvão. Feliz aniversário, tio. Tio, feliz aniversário. Feliz aniversário, Herbert. Tio, nós te amamos.ずっと前から知ってるよ